Bom dia, paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma live declarando a palavra de Deus. Hoje a gente está no dia 10. Olha que maravilha, de 90 dias a gente já está no dia 10 da live declarando a palavra de Deus. E hoje o tema é Maria Madalena, gratidão e devoção. Vamos aprender com Maria Madalena como ter gratidão e devoção, né? Dedicar a nossa vida a Jesus numa totalidade. Lembrando que a gente se encontra aqui no nosso Instagram de segunda a sexta às 7 horas da manhã e todos os dias eu deixo o link também da live disponível no canal do YouTube Pastora Simone Miranda. Você pode se inscrever e compartilhar essa live, né? Essa live declarando a palavra de Deus, ela nasceu do nosso devocional, um e-book devocional que eu preparei de 90 dias, que é composto por oração, né, declaração da palavra e aplicação do dia. E nós temos feito isso aqui também, né? Nós temos declarado a palavra e também todo dia tem uma aplicação para que a gente possa colocar em prática a palavra de Deus. Então vamos iniciar hoje. Eu quero orar junto com você. Feche seus olhos aonde você estiver e vamos pedir ao Senhor que tome a frente, né? Que fale conosco conforme a sua vontade. Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer por esse dia, te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade, te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus. Que cada dia, Senhor, nós possamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Abençoa esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode acompanhar agora a palavra comigo. A gente vai ler o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 11 ao 18. E vai dizer assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste-me, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Vamos primeiro relembrar quem foi Maria Madalena. Maria Madalena, ela era uma mulher que tinha 7 espíritos imundos, 7 demônios sobre a vida dela. E nós vamos ler isso lá em Lucas, né? Lucas no capítulo 8, no versículo 2, vai dizer assim, ó: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, essa mulher que agora a gente está vendo aqui, buscando a Jesus, querendo saber onde colocaram o corpo de Jesus, ela já havia tido um encontro com Jesus e Jesus libertou essa mulher. Então, a pergunta que eu faço para você hoje nessa manhã: quem éramos nós antes de Jesus, antes de ter um encontro com Jesus? Jesus, a partir do momento que nós temos um encontro com Ele,
ele transforma a nossa vida, né? Nós não somos mais o mesmo. Em Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Talvez você ainda não teve esse encontro com Jesus e você se pergunte: o que que esse Jesus fez por mim? Jesus, ele se entregou por você, né? Quando Jesus ele se entrega, ele morre na cruz, ele se faz maldito, né? Porque todo aquele que morresse no madeiro, na cruz, se fazia maldito. Ele se fez maldito por nós e nele não havia pecado. Então, antes de você nascer, antes de você existir, Jesus escolheu te amar. E o amor de Jesus não é um amor passageiro, é um amor que ele é, amém? Deus é amor, é uma atitude, é um amor incondicional. Ele não olhou se nós iríamos merecer, né? Se nós iríamos falhar ou não, mas simplesmente aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus na nossa vida. Então, Jesus, ele nos amou primeiro, né? Antes de nós conhecermos, antes de nós o amarmos, ele nos amou primeiro. E Maria Madalena alcançou essa graça quando Jesus libertou ela de 7 demônios, de 7 espíritos malignos. E Maria foi grata a Jesus, né? Nós vamos ver aqui, aprender hoje, em todos os momentos que Maria estava próximo a Jesus. Então, o que eu entendo com a vida de Maria? Que a gratidão, ela nos leva a estar com Cristo em todos os momentos. Nós não podemos ser ingratos por aquilo que Jesus fez por nós, amém? Nós não podemos ser ingratos, assim como os 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer e louvar o nome do Senhor. Porque muitas vezes Jesus ele opera milagres na nossa vida, nós recebemos a cura, a libertação e logo depois nós nos esquecemos, né, dele. Então nós não devemos estar com Cristo somente por uma cura, por uma libertação, por um milagre financeiro, não. Nós precisamos estar com Cristo em todos os momentos da nossa vida, porque a gratidão, ela não é só um sentimento, né? Eu sou grata. A gratidão a Deus, ela te leva a tomar uma atitude. Então, se você é grato a Deus, se você é grata a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida, até por aquilo que Ele irá fazer, né? Porque nós temos fé que o Senhor ele é poderoso para completar a obra que ele iniciou. Então, qual a atitude de gratidão que eu tenho tomado em relação a Cristo, né? Ao reino de Deus? Então, a gente precisa refletir sobre isso. E em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 7, vai falar assim pra gente, ó: arraigados e edificados nele. Em quem? Em Jesus. E confirmados na fé, né, em Jesus. Amém? Assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Então, quando a gente vê na Bíblia ação de graça, também está se referindo à gratidão. Em algumas traduções vai estar assim, ó, transbordando em gratidão. Então, logo eu entendo que se a minha fé está em Cristo, se agora eu entendo que eu estou firmada nele, eu preciso crescer com uma gratidão transbordante. É uma gratidão que transborda. E como que a gratidão transborda? Através de atitudes de gratidão. Vamos ver aqui, Maria Madalena, ela estava com Jesus em muitos momentos. E aí eu vou declarar para você cada momento, né, que ela estava. Primeiro momento foi o encontro com Jesus, onde houve a libertação na vida dela, né, onde houve ali a libertação. Jesus muda a vida daquela mulher, uma mulher que estava aprisionada, né, por espíritos malignos, uma mulher que não tinha, né, uma vida saudável, provavelmente não tinha ninguém próximo a ela, porque imagina estar perto de uma mulher assim, né? Mas Jesus vai lá, libera uma palavra e liberta aquela mulher. Então, a partir do momento que ela é liberta, ela passa a caminhar com Cristo. E ela é uma das mulheres que a Bíblia fala
que mulheres investiam mesmo os recursos financeiros, o dinheiro no ministério de Jesus, para que ele pudesse, né, entrar nas cidades, às vezes precisava pagar impostos, o alimento. Então, eram mulheres que eram tão gratas àquilo que Jesus fez, que elas investiam o seu dinheiro também. Então, quando nós investimos os nossos recursos, a nossa vida, o nosso dinheiro, a nossa fala, a nossa boca para anunciar Cristo, nós estamos sendo um instrumento nas mãos de Deus, porque nós estamos tendo uma gratidão transbordante, assim como Maria Madalena teve. Porque eu não posso dizer, eu sou tão grata ao Senhor, mas o que eu estou fazendo para demonstrar essa gratidão? Então, nós aprendemos com Maria Madalena que a gratidão te leva a uma dedicação e uma vida completa, né, entregue a Jesus. E aí, depois, né, dela fazer parte dessas mulheres que investiam no ministério de Jesus, ela acompanhou Jesus e seus discípulos. Maria estava ali sempre próxima a Jesus, aprendendo do reino de Deus, vendo, né, a cura, os milagres que Jesus fazia, né? Ela era uma discípula de Cristo, ela era aquela que aprendia com seu mestre, né? Você percebe que quando Jesus fala Maria, ela logo reconhece a voz do mestre. E só reconhece a voz do mestre aquele que tem intimidade com ele. Nós só vamos reconhecer a Jesus quando é Jesus que fala ao nosso coração, quando nós temos intimidade com o Mestre. Porque senão a gente vai achar que é qualquer pessoa que está nos chamando. Mas não é. Se você tem intimidade com Jesus, se você ouve a palavra, se você ora, se Jesus está em todos os momentos da sua vida com você, você vai saber perfeitamente a voz do seu bom pastor, que é Jesus, o nosso Senhor, que se entregou por nós. Então ela estava ali acompanhando Jesus e aprendendo do seu reino. Logo depois, a Bíblia vai falar que Maria estava ali, junto com a Maria, que era mãe de Jesus, né? Maria Madalena estava ali junto, aos pés da cruz, né? Vendo toda aquela cena, aquela crucificação. Imagina o coração dessa mulher, né? Aquele que só veio, fez bem, não pecou, aquele que curou, aquele que me libertou, agora está nessa condição de crucificação. Mas Maria não abandonou a Cristo, ela continuou ali aos pés da cruz e ela estava ali presente. A Bíblia fala que ela estava presente nesse momento também de dor, né, de tristeza ali que Jesus passou, mas que fazia parte do propósito de Deus para nos salvar. Amém? Depois, Maria Madalena, ela estava no sepultamento, ela estava ali atenta onde Jesus seria sepultado, onde o corpo de Jesus iria ser colocado. Então, olha só, ela estava seguindo a Jesus em toda a sua trajetória. Olha a gratidão sendo manifesta em atitudes. Olha a gratidão transbordando. Então ela não foi apenas só liberta, ela foi liberta, ela seguiu a Cristo, ela aprendeu, ela investiu a sua vida, ela investiu os seus recursos, ela investiu o seu tempo. Ou seja, qual é o tema de hoje? Maria Madalena, gratidão e devoção. Ou seja, ela era dedicada a Cristo, ela era, né, igual a gente fala, vamos fazer o nosso devocional. Será que nós estamos mesmo tendo uma vida de devoção a Cristo? Ou será que qualquer situação eu já abandono a Cristo, eu já abandono a palavra? Então, se eu faço isso, eu não entendi quem Ele é. Né? Jesus é a nossa salvação, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso libertador. E essa mulher entendeu quem era Cristo na vida dela. Depois do sepultamento, ela estava ali atenta ao túmulo de Jesus e ela percebe que o túmulo estava vazio, ao ponto dela falar: onde colocaram o corpo do meu Senhor? Me dá o corpo do meu Senhor. O desespero e o amor dessa mulher por Jesus era tão grande que ela estava disposta a pegar o corpo de Jesus já morto,
né? Acredito eu que naquele desespero, naquele choro, ela ainda não tinha se lembrado que Jesus havia de ressuscitar, assim como ele tinha falado, né, aos seus discípulos. Então ela queria apenas fazer parte daquele momento e pegar o corpo de Jesus. Depois disso, ela ouve a voz de Jesus e ela entende que Jesus ressuscitou, que era o próprio Cristo que estava chamando ela. Maria, Cristo está te chamando pelo seu nome, para que você tenha uma vida grata ao Senhor, dedicada ao Senhor. Ele te chama pelo seu nome. Você pertence a Jesus. Ele conhece, né, as suas dores. Ainda que ele conheça o seu passado, ele não lança em rosto. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que é lançado no mar do esquecimento, porque a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, que você vive essa libertação, essa cura do Senhor na sua vida, você é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo no Senhor. Isso aconteceu com a vida de Maria Madalena. Tudo se fez novo em Cristo, por isso que ela era grata, por isso que ela continuava ali com Cristo em todos os momentos da sua vida. Uma gratidão que transborda. Amém? Então, ela estava ali naquele momento e ela foi a primeira a receber essa notícia e ela vai anunciar, né, aos discípulos, aos seus irmãos, que Cristo havia ressuscitado. Então, se você é grata a Jesus, se você entende aquilo que Jesus fez na sua vida, comece a anunciar o Salvador. Comece a anunciar aquele que tem poder para perdoar os nossos pecados. Comece a anunciar que o reino de Deus é chegado a nós, que a salvação chegou através de Jesus e que todo aquele que crê no nome de Jesus se torna um filho de Deus, né? Assim como está escrito, recebe o poder de ser chamados filhos de Deus. E Jesus, ele não nos deixou órfãos, né? Quando ele foi para o Pai, quando ele ressuscitou e Maria estava ali naquele momento também, quando ele fez a ascensão, né, e ele subiu aos céus, ele falou que não nos deixaria órfãos. Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Consolador. E é esse Espírito que manifesta, aleluia, que se move através de nós. Então, se você se permitir, assim como Maria, ser um instrumento de anunciar que Cristo vive, que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus irá te conduzir. Amém? Nós somos os vasos na mão do oleiro e nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus como filhos de Deus, como filhos amados e escolhidos, que um dia estava na mesma condição de Maria Madalena, né, precisando de libertação, de cura, de renovação, de restauração. Comece a lembrar aquilo que Cristo fez na sua vida, né? Comece a crer o que Cristo irá fazer, né? Porque ele faz além, abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Cristo, ele faz na nossa vida, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos fé que em Jesus nós temos algo maior, né? Não importa a tribulação, a vida que você está vivendo, a palavra de Deus fala que, né, nada se compara com a glória que há de ser revelada em nós, né? Nenhuma tribulação momentânea se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Então, Cristo é o nosso Senhor e Salvador e nós precisamos estar com Ele em todos os momentos da nossa vida. Amém? Então, seja como Maria Madalena, tenha uma gratidão e uma vida de devoção transbordante e Cristo vai te usar para anunciar a palavra de Deus, para ser um instrumento de cura e de libertação na vida de outras pessoas. Amém? Você recebe essa palavra?
Glória a Deus. Então, que você possa compartilhar essa palavra com mais mulheres, que mais mulheres e pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Tenha uma gratidão que transborda, que te faz crescer na comunhão com Jesus. Glória a Deus. E nesse momento, assim como nós fazemos, né, em todas as lives, nós iremos orar de acordo com essa palavra e declarar a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Aí não esquece, sempre no final tem uma tarefa para a gente aplicar a palavra que a gente aprendeu. Então vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos aí onde você está, né? E fala com Deus. Se você não puder fechar os seus olhos, né? Liga o seu pensamento ao Senhor, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, né? E fala com o Senhor. Senhor, que a minha vida seja marcada pela gratidão e pela tua presença. Senhor, que a minha gratidão não seja momentânea, mas que ela me leve a ter uma vida de dedicação ao Senhor e que eu possa ser, Senhor, assim como Maria Madalena foi, um instrumento para anunciar que Cristo vive e reina para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração com fé, agora declare essa palavra sobre a sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração, coloque a mão sobre a sua cabeça, em nome de Jesus, e declare comigo: amo a Jesus com intensidade e permaneço com Ele. Declare mais uma vez: amo a Jesus com intensidade e permaneço com Ele. Mais uma vez: amo a Jesus com intensidade e permaneço com Ele. Glória a Deus. Sabe por que todo finalzinho da live nós declaramos a palavra do Senhor? Né? O que é declarar a palavra? É pegar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós lemos e trazer para a nossa vida. Porque a palavra tem poder. Então, quando você libera uma palavra sobre a sua vida com fé, creia que irá acontecer. Talvez aquilo que você está declarando está bem distante da sua realidade. Mas nós não vivemos pela nossa realidade, pelo natural, porque Deus é o Deus do impossível. Então, creia no sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Então, quando você declarar aqui, não é só uma atividade, não é só porque faz parte aqui, né, de um roteiro que a gente está fazendo, não. Declare crendo que cada palavra que você tem declarado na sua vida tem poder. Amém? Então, declare com fé. Porque se não for por fé, se houver dúvida, é pecado. Então a gente crê e por isso nós declaramos sobre a nossa vida. Amém? E qual é a tarefa de hoje? Você vai anotar 3 motivos que você é grato ao Senhor. Três motivos de gratidão hoje. Anota aí numa folha, anota no lugar visível e coloca. Coisas simples até. Senhor, eu sou grata porque eu tenho alimento. Senhor, eu sou grata porque eu tenho uma casa, né? A gente está numa época de frio, de inverno, então às vezes a gente, né, quer coisas grandiosas, mas a gente não entende que Deus, ele está conosco em cada detalhe. Você tem uma casa, você tem um lugar para dormir quentinho, né? Então seja grato ao Senhor por isso, né? Anota aí, Senhor, eu sou grata. Coloca assim: eu sou grata por isso, por isso e por isso. Veja o Senhor em cada detalhe. Então procure, ao invés de reclamar, ser grata por aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Amém? Então anote aí esses 3 motivos de gratidão. Ore ao Senhor e agradeça. Fala: Senhor, muito obrigado, né? Por isso, por isso, por isso. Você sabe o que Deus fez na sua vida, né? Aquilo que o Senhor ele tem manifestado na sua vida. Então seja grata ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que você viva os planos e os projetos que o Senhor tem para você. Amém? Deus te abençoe.